seja bem-vindo a mais uma entrevista do nosso M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas, que esse ano está sendo realizado aqui em Florianópolis e tem como tema inovação impulsionando o propósito das autogestões. Eu estou aqui de volta com um entrevistado que está aqui desde a primeira temporada, uma personalidade do setor, o ex-presidente da ANS, sócio da M3BS Advogados, Rogério Scaravel, seja muito bem-vindo. E eu já quero abrir a nossa conversa te perguntando. Semana passada, a ANS finalizou a consulta pública relativa ao sandbox regulatório. E eu queria saber de você, como ex-presidente, como um especialista do mercado, o que esperar desse sandbox regulatório da ANS? Bom dia. Olá, bom dia, Núbia. Primeiro agradecer a gentileza do convite, cumprimentar a todos que nos veem e que nos ouvem. A expectativa é sempre positiva, né? No Brasil, nós não temos o costume de criar pilotos. Tudo que se resolve fazer, se quer fazer no dia para a noite para 203 milhões de pessoas, né? Assim, como se a coisa pudesse acontecer nesse tamanho, num país continental tão diverso, tão desigual, que isso pudesse acontecer. Então eu vejo com muito bons olhos a realização do Sandbox. Primeiro que é uma matéria importante, estruturante, da saúde suplementar como um todo, porque nós temos que entender a saúde suplementar, ela é muito interessante, ela é o único setor econômico em que eu tenho o produto, você quer comprar, mas eu não consigo te vender, você não pode comprar. Então, realmente é meio... Então, estudar junto à sociedade, fazer o piloto, fazer os testes de evidência, fazer os testes de resultados socioeconômicos, em ambientes controlados, para definir futura normativa, com indicadores, com análise correta e adequada de quais serão os impactos, tanto políticos, como sociais, como econômicos, como regulatórios, eu acho fundamental, né? Tem um ponto que você falou agora que eu achei engraçado, né? Dessa coisa de ser o único setor que eu tenho produto, eu quero te vender e eu não consigo. E a gente está falando aqui de inovação e simplesmente você falando, eu percebi, eu falei, às vezes na saúde suplementar inovar é fazer o teste, uma coisa que acontece de geral em outros setores, mas aqui o teste é a nossa inovação. Mas puxando um pouquinho aí sobre isso, a gente sabe que esse deve ser um tema aí que vai entrar para o dia a dia das operadoras no próximo ano, mas eu queria que você desse um geral de o que esperar da saúde suplementar como um todo, até porque a gente vai ter uma troca de diretoria também agora, com um novo diretor-presidente entrando, mais dois diretores saindo ao longo de 2025. Então, o que esperar da relação com o órgão regulador no próximo ano? Uma característica da ANS é que ela composta de 95% de servidores públicos. Uma forte cultura de análise técnica, uma forte cultura de estrutura voltada ao bem-estar e à saúde. Então, as questões políticas só surtem resultado em ambiente político se você tiver uma qualidade técnica adequada. Então, eu acredito que não há grandes mudanças, os problemas do setor já são conhecidos, as discussões estão postas, não todas na sua completude ou na sua necessidade como deveriam estar, mas dentro da necessidade atual, ela vem sendo colocada. Então você tem uma discussão bastante importante hoje que é o acesso. Como incluir pessoas, como quebrar essa barreira dos 50 milhões que a gente meio que não passa. Como faz isso? Não vai passar, né? Não tem perspectiva nenhuma de passar se você não fizer uma alteração regulatória. Então, os 5 pontos que foram apresentados, os 5 pontos juntos, resultarão em um maior acesso. Sim. Então, não adianta você colocar pessoas se você não tiver uma boa política de preço. Não adianta você ter uma boa política de preço se você não tiver como possibilitar a inclusão de novas vidas. É um sistema mutualista. Sim. Então você precisa ter pessoas, senão ele acaba encarecendo muito, a porta de entrada fica muito alta e o jovem não está muito afim de ficar doente. Então ele não está afim de ficar pagando, nem tem condições de pagar por uma coisa que ele não vislumbra o futuro.
Sim. né? Então, essas 5 medidas, a venda online, a análise de agregação, de majoração do pool, o sandbox regulatório especificamente para analisar os planos ambulatoriais e também a fiscalização dos planos de cartão de desconto. Tem mais um, né? Eu sei que eu tive um furo de reportagem ontem, eu descobri que a consulta pública recebeu 152 contribuições. Só isso? A Lenise falou que isso era bastante coisa. Não me parece. Ah, sim, lembrei, MacReg. O MacReg é fundamental. A discussão do MacReg é fundamental para a sociedade, né? Então, eu penso que essas 5 discussões devem ter uma continuidade em 2025. Sim. É claro que você vai ter uma necessidade de ter vontade política para que ela não só se desenvolva, como ela ocorra. Aconteça, né? Porque, você bem frisou, o presidente sai daqui um mês, exatamente daqui a um mês, e o diretor responsável pela área sai em maio, né? Então você pode ter esse descompasso, como Sim. também pode não ter. Talvez você pode vir um diretor que tenha atração, que dê atração. Por isso que na questão da agência, na verdade, na questão de todas as agências reguladoras, você ter um perfil técnico é muito importante e relevante. E principalmente conhecer o setor e estar próximo dos agentes, dos atores. Quando eu conversei com a Lenise, secretária executiva da ANS, ontem a gente estava, antes de começar a entrevista, eu estava até comentando com ela, eu falei assim, a ANS tem essa característica de ser uma agência técnica, que tem uma abertura muito grande, tem um diálogo grande com o setor, e você já esteve lá nessa Sim. época, né? E é legal você trazer isso, porque realmente é a percepção que dá, que entre as diversas agências reguladoras que a gente tem no país, a ANS é uma agência técnica. Agora, mudando um pouquinho, e puxando agora o Scarabel advogado, eu queria que você falasse um pouco do cenário de judicialização. Eu lembro que ano passado a gente conversou um pouco, esse temor do setor em relação os reflexos que iam ter da flexibilização do rol com a 14454. O que aconteceu agora de 22 para cá e quais são as perspectivas para 25 na questão da judicialização da saúde, que a gente sabe que é um ponto de atenção, de cuidado e de risco para as operadoras? Eu penso que evoluiu bastante, né? A 14454 não era uma lei de saúde, ela era uma lei jurídica. Então, ela não ia contribuir com a saúde, como não contribuiu, mas também não gerou nenhum impacto, porque a única destinação dela era manter o status quo. Então, ela não surtiu muito evento. Mas ela contribuiu bastante com o debate, né? E na construção do debate, acabou, então, por ter uma decisão muito importante, que foi 2 temas afetados no STF, né, de repercussão geral, que é o tema 6 e o tema 1, 2, 3, 4. Especificamente em relação ao tema 1, 2, 3, 4, que acabou gerando a súmula, né, a súmula 61, ela traz alguns requisitos muito interessantes, que ela acaba por criar um ordenamento, né, um direcionamento melhor em relação às decisões judiciais. Então, assim, agora as decisões judiciais para concessão de dispensação de tecnologia, seja medicamento ou procedimento, ela necessita de ter uma análise seja feita pelos órgãos sanitários, e aqui a Conitec e a ANS, de incorporação de tecnologia, e que ela tenha, e se for para ser concedido, tenha requisitos objetivos, ou seja, tem que ter uma omissão desses órgãos na análise, tem que ter uma necessidade premente, né? A pessoa tem que não pode ter condições de efetuar esse pagamento, e desse arcabouço de análise, então, pode sim ser dado uma liminar. Então, o que ela faz, na minha opinião? Ela tira aquela micro-regulação
da mão do Poder Judiciário, que Sim. para mim é totalmente inadequada. Ok. Ela causa uma iniquidade. Sim. Você fazer isso no varejo é muito ruim. Quando você está falando de saúde coletiva. Saúde coletiva é para todos. Não é para o indivíduo. Não é para o indivíduo. Então, se o Poder Judiciário tem a visão, o juiz tem uma visão de que aquela tecnologia é extremamente necessário para esse determinado indivíduo, então que o faça coletivamente, né? Que determine que a Conitec, determine que a ANS faça essa análise no tempo que for necessário. Então, a gente tira essa questão de micro-regulação e passa para uma análise de macro-sociedade. Né? Então, ela contribui, andou muito bem, na minha opinião, essa decisão do STF, pelo menos apaziguou ou tende a apaziguar essas questões, porque o descumprimento de uma súmula vinculante pode, inclusive, trazer a nulidade dessa decisão. Então, do debate da 14.454, que, aliás, inclusive o tema 1, 2, 3, 4, para mim, faz com que perda o objeto da 14.454, haja vista ela trazer apenas a descrição de eficácia, quando, na verdade, é necessário a evidência de alto nível. Nós estamos falando de revisão sistemática, meta-análise, ou seja, o mais alto grau de análise de evidências. Então, andou bem, na minha opinião, esse debate de judicialização com a decisão do STF. Não por outro motivo, já estão se articulando, e soube ontem que já tem 2 projetos no Congresso para legislar sobre a matéria, e vamos ver aí como é que isso segue. E o que a gente vai ter aí dos nossos queridos legisladores. Carabel, perfeito. Para a gente encerrar aqui, eu vou voltar a uma coisa que você falou no início da nossa conversa, que foi uma área que tem um produto, quer vender e não consegue. A gente sabe que a saúde suplementar ela é extremamente regulada e a gente tem aqui uma discussão sobre inovação. Então, como é que a gente inova dentro de um setor tão regulado? Interessante, às vezes eu penso que a gente não entende qual é o papel da agência, sabe? Na verdade, a gente quer uma regulação para o outro, né? A gente quer uma regulação para chamar de sua. Eu não me lembro da agência ser contrário à inovação. Inovação é para simplificar produtos, para simplificar tarefas, né? E se há verdadeiramente uma inovação que demonstre que há um efetivo ganho para o consumidor, para o beneficiário, eu não vejo nenhuma dificuldade em levar essa discussão. E nós levamos várias propostas, inclusive a própria revisão técnica, que eu esqueci de falar, a revisão técnica, o nosso escritório, nós acabamos levando esse debate para a agência, para os nossos clientes, demonstrando a necessidade técnico-jurídica, regulatória, social, de se fazer, de se contemplar operadoras para que não haja um desperdício financeiro, para que não haja uma ineficiência, para que não gere uma ineficiência. Então, acho que inovação não tem nada a ver com impedimento regulatório, né? Então, a inovação, se for sobre o ponto de vista de melhoria da regulação, o setor deveria se organizar e levar essas propostas também para a agência para debater. É muito pouca proposta que chega estruturada para o setor e para o regulador. Que a gente vê muito, claro, um descontentamento, uma insatisfação, mas sem uma ação, mas sem uma proposta específica de como isso se faz. É um ambiente que foi criado, construído sobre a pecha de um órgão interventor, sobre a penalidade, mas eu penso que nós estamos caminhando para um bom desfecho, para um bom diálogo, né? E vamos ver aí agora os próximos diretores se terão também capacidade e vontade de dialogar e de compreender as necessidades do setor.
Inovar também, enxergar o regulador com outros olhos. Exato. Scaravel, muito obrigado pelo papo. Sempre um prazer falar contigo aqui no nosso podcast. Espero você no próximo ano de novo. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. E agradeço a você também que está acompanhando a terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional, que esse ano está sendo realizado aqui em Florianópolis. Muito obrigada e até o próximo vídeo.